Fala, moteleiros e moteleiras! Muito boa noite! Estamos aqui novamente com mais uma live falando um ponto muito importante da gestão moteleira, né? Então hoje nós vamos trazer vários insights de como você melhorar o teu resultado financeiro. Por que você deve ter um controle financeiro eficiente? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Roberto, CEO e cofundador, diretor comercial da Infobac Sistemas, empresa líder aí no segmento de software de gestão para motéis. Temos hoje uma das melhores ferramentas para a gestão e controle de motéis, perfeito? Então hoje eu quero falar especificamente sobre o controle financeiro, tá? Especificamente sobre o controle financeiro. Aqui nós vamos abordar vários pontos hoje. Por que os motéis perdem dinheiro? Por que você tem que fazer um controle financeiro correto? Os principais erros que acontecem dentro da motelaria que não trazem um resultado eficiente. Também vamos falar como o Infomotel cuida dessa parte financeira, que é muito importante, tá? E resultados práticos que o Infomotel traz para o gestor quando ele faz o uso da ferramenta, certo? Utiliza ela como um todo por completo, e quais são os resultados que ela traz, como ela sintetiza todas as informações, certo? E ao final vou deixar uma dica especial aí para você que não é nosso cliente, não é nosso parceiro ainda, né? Como você pode estar adquirindo a nossa solução, perfeito? Então vamos lá, vamos começar falando sobre a importância de uma gestão financeira eficiente. Muitos moteleiros não fazem a sua gestão financeira. E vários motéis e gestores não têm resultado por não fazer esse controle eficiente. Isso traz uma deficiência absurda, tanto para a qualidade de vida do gestor, quanto também para a saúde financeira do motel. Ele não consegue investir, ele não consegue visualizar as receitas, ele não consegue visualizar as despesas. Isso traz um rombo sem tamanho para a saúde financeira do como um todo, tanto do motel quanto também do proprietário, que é o líder, o cabeça ali do motel, né? Então o gestor tem esse problema quando ele não leva a sério o seu controle financeiro. Porque, diga-se de passagem, a saúde financeira de qualquer negócio, ela tem que andar bem. Se ela não andar bem, o teu negócio vai afundar. O teu negócio não tendo lucro, não tendo um resultado satisfatório, ele vai cair em decadência, ele vai afundar logo ali na frente. Se você não fizer um controle eficiente, se você não usar ferramentas especialistas, o seu motel vai afundar. Tá? Então, eu estou colocando aqui a importância de você não fazer um controle financeiro. O que pode acontecer com o teu negócio? Ele vai afundar. Ponto passivo quanto a isso. Com toda a minha experiência moteleira, que são mais de 14 anos gerindo motel, estamos à frente da Infobac Sistemas há mais de 18 anos, sem um controle financeiro eficiente do motel, o seu motel vai afundar, ele não vai para frente, tá? E muitos motéis perdem dinheiro sem perceber. Por quê? Por que os motéis perdem dinheiro sem perceber? Porque eles não fazem um controle eficiente das despesas e receitas. Eles não sabem qual é o seu faturamento, não sabem o seu ticket médio, não sabem a sua taxa de ocupação, certo? Eles não conseguem saber previsão de faturamento, previsão de locação, não analisam quanto faturaram no ano anterior, quanto é a previsão desse ano, não fazem reajustes qualificados nos seus produtos, não acompanham as tendências de mercado, certo? E o controle eficiente das despesas e receitas, ele se deve justamente a uma ferramenta correta. Anotações manuais, planilhas, a dificuldade da consolidação dos dados, a junção, poder ver de forma macro e depois ir para a parte micro, é um problema sério que não só você, moteleiro, enfrenta, mas muitos gestores de várias
tipos de segmento enfrentam. Eles não olham, porque hoje muitos ainda gestores trabalham com o processo manual, certo? Trabalham com o processo manual e aí não conseguem analisar as rentabilidades. Não sabem ver onde estão as suas despesas, onde estão as suas receitas, os investimentos, não entendem da forma correta como se faz uma gestão gerencial financeira aceitável, certo? Então, por isso que os motéis perdem dinheiro, porque eles não fazem o controle correto, não sabem quanto investiu no motel, despesas comerciais, despesa recorrente, manutenção, impostos, a parte de mercadoria para venda, quanto isso custa no motel. Então vou fazer um adendo aqui, tá? Para você que é moteleiro e ainda não tem, aqui está o meu livro, Motel 4.0. Nele eu abordo vários pontos, entre eles a parte da gestão financeira, a parte do controle contábil e gerencial. Aqui dentro tem um capítulo especial falando sobre esse ponto, trazendo ênfase quanto a isso. Fala percentuais, fala qual é a média de resultado que é um motel, que é prestação de serviço, certo? Entre 35% e 40% é a média de retorno do motel, certo? Que é a parte do resultado operacional. Eu vou entrar mais para frente a parte de resultado operacional e geração de caixa. Vou explicar um pouquinho isso para vocês. Muitos moteleiros misturam isso, certo? E aí não sabem essas diferenças e da onde sai a parte das despesas pessoais, como que fica a montagem do lucro da operação dele, né? Mas voltando aqui para o livro, eu tenho um capítulo especial falando sobre esse assunto, tá? Ele fala justamente dos controles financeiros, como você deve fazer, como você separa os itens do centro de custo com o centro de custo. Bom, o que é um item do centro de custo? Né? O que é um item? Por exemplo, lá eu tenho um item que despesa de lavanderia, certo? Esse é um item do centro de custo. Agora, em qual centro de custo ele está competente? Despesa recorrente, porque isso repete todo mês. Investimentos, tem que estar na categoria certa. Folha de pagamento com despesa para funcionário. Há muito uma mistura desses dois pontos, mas eles devem ser separados. E aqui no livro a gente trata justamente isso. Então é importante, se você não tem, entre em contato com a gente, manda um direct que eu te mando ali o link de pagamento, as informações de como adquirir o nosso livro. Perfeito? Então vamos continuar aqui. O Danilo fez um comentário aqui, né? O sistema da Infobac ela tem uma função de delegar uma porcentagem de gasto para cada centro de custo mensal, para não estourar o orçamento. Exatamente, Danilo. O Danilo, ele é filho do Gonzaga, de um dos nossos parceiros que nos ajudaram a montar um módulo financeiro, um módulo de controle, certo? Um módulo de controle eficiente. Então, nós elencamos ali um plano de contas. Então, é muito importante para você, moteleiro, analisar a tua projeção mensal. Você controlar as suas despesas. Quanto que eu vou projetar de gastos para o meu centro comercial, para o meu centro de despesas recorrentes, para a minha manutenção, para a minha folha de pagamento, para a despesa fixa, enfim. Eu consigo organizar e saber se realmente eu estou batendo as metas ou estou extrapolando. Por isso que eu falei antes da gente controlar as despesas e receitas. Então essa dificuldade de você não anotar isso, ou jogar para planilha, ou você jogar para bloco de anotação, ela acaba não deixando você consolidar esses dados. E isso traz um prejuízo enorme para o teu negócio, né? Então o que é um controle financeiro correto para os motéis? É o registro diário das entradas e saídas. As entradas são os teus check-in e check-out, a tua movimentação de clientes, a tua rotatividade. As saídas é tua gaveta do caixa abrindo, os teus boletos pagando, que você paga, os teus investimentos, as tuas manutenções. Então, esse acompanhamento do contas a pagar com contas a receber, ele é muito importante, porque muitos motéis não controlam isso e o centro de contas a pagar é muito maior do que o centro de contas a receber. Então, ele acaba gastando mais do que recebe
Isso é um problema que muitos gestores, não só da motelaria, passam, que acaba não controlando. E aí vem de encontro ao que o Danilo falou, certo? Que ele comentou. Ter esse plano de contas muito bem organizado, para que você não passe daquele valor. Também dentro do nosso sistema, dá para trabalhar com 2 modelos de plano de contas. Eu posso trabalhar com um modelo fixo, que é um valor fixo mensal. Esse é meu teto. Eu tenho 20 mil reais para gastar de despesa recorrente. Eu tenho 10 mil reais para gastar de despesa de manutenção. Ou trabalhar com percentual, certo? O percentual ele é mais variável, ele é baseado no faturamento do mês anterior. Então sempre aquele valor ele é flutuante. Então num mês você pode gastar menos, no outro mês você pode gastar mais. Vai depender do teu faturamento do mês anterior. Então esse percentual sempre é balizado no faturamento do mês anterior. Exemplo, eu vou gastar em abril, certo? O percentual do meu faturamento de março. Vou gastar em maio o percentual X do faturamento do mês de abril. Então é assim que você consegue organizar o teu plano de contas. A gente consegue fazer via percentual ou via valor fixo. Você pode trabalhar dessas 2 variantes, certo? Mas muitos motéis ainda têm um problema sério. Acabam empurrando as anotações, não levam a sério as anotações diárias. As anotações financeiras, ele é um dever de casa diário. Todo dia o moteleiro tem que organizar e olhar o teu plano de contas, para que o boleto não atrase, para que o boleto você não pague com juro, certo? Pagar boleto com juro, ele é um problema sério que muitos motéis passam. Por quê? É uma conta que acaba não fechando. Você programa para pagar aquele boleto e aí você não te organiza financeiramente, você vai pagar aquele boleto com juro e aí acaba pagando mais do que você deveria. E isso acaba estourando o teu plano de contas. Então por isso que o moteleiro tem que olhar diariamente o teu controle e também traçar metas de crescimento e faturamento. A parte de crescimento e faturamento, só vou dar uma pegada, uma dica que vem da parte do marketing. O quanto você capta clientes novos todos os dias. Então também ele é um centro de contas aqui dentro do plano financeiro que deve ser levado em consideração, que é o teu comercial, o teu marketing. Ou seja, qual é a tua força de tração para captar novos clientes todos os dias. Então muitos motéis acham, eu não vou investir em marketing. Aí está o primeiro erro, porque você não vai aumentar faturamento. E aí você começa a ter problemas financeiros e acaba estourando em vários centros. O primeiro centro que acaba estourando pelo fato de você não ter um controle financeiro eficiente é a manutenção. Você acaba deixando de fazer as manutenções preventivas do motel. E com o tempo a conta não fecha. E aí você começa a ter vários problemas, certo? Mas voltando para cá, a importância correta do teu plano de contas é separar o centro de custos. Ah, Roberto, mas eu não sei separar isso. Por isso, tá tudo lá no meu livro. Corre lá, manda uma mensagem pra gente, para você poder adquirir esse exemplar aí, que vai te trazer grandes insights. Mas eu vou citar alguns aqui para você. Lavanderia, manutenção, restaurante, se você tem cozinha, mercadorias para venda, você pode separar as bebidas, copa, cozinha, você consegue fazer um ajuste correto do teu plano de contas. Então você tem que separar as tuas despesas por cento de custo, certo? Para que você possa fazer uma análise macro do teu negócio, tá? E os principais erros financeiros que impactam no resultado? Misturar contas pessoais com as contas do motel. Muitos moteleiros caem nesse problema. Misturam as despesas pessoais com as contas do motel. O colégio dos filhos, a prestação do carro, a viagem, a prestação da casa da praia, a isso, aquilo, e acabam colocando muita despesa pessoal dentro do motel. Ah, mas o motel é meu ganha-pão. Ok, a gente sabe disso.
porém isso tem que ser organizado. É aí que vai entrar o que eu falei anteriormente do resultado operacional e a geração de caixa. O resultado operacional de muitos motéis que a gente acompanha em consultorias, o resultado operacional ele é saudável. O motel está lá nos seus 30, 35, 40% de resultado operacional. Porém, ele vem numa geração de caixa, às vezes até negativa. E isso é um problema. Mas por que é um problema, Roberto? Porque do resultado operacional, a gente tem mais duas deduções. Investimentos e retirada pessoal, que é a retirada e a distribuição de lucro para sócio. Aí vai vir a geração de caixa. Então o motel analisa lá, mas eu só sobrou R$5.000 na minha conta corrente. Mas esqueceu de avaliar o quanto ele retirou do motel. Aí ele vai lá e retirou R$25.000 de despesa pessoal. E tirou mais um pouco de investimento. No total da história, estamos falando de 30, 40 mil reais aí de despesas, certo? Que acabam diminuindo a geração de caixa. Então o que eu quero colocar para vocês aqui, moteleiros, é o seguinte. Essa separação tem que existir. Essa organização financeira, ela tem que ocorrer. Porque se ela não ocorrer, você não organizar as tuas retiradas pessoais, os teus controles, você acaba gastando mais do que você pode. E acaba misturando isso. E para separar, é uma dor fenomenal. Porque você vai ter que cortar diretamente nas tuas despesas pessoais. E às vezes está tão engessado, está tão enraizado que você não consegue. E acaba afetando outros setores do motel que dependem de valores, dependem de investimentos, manutenção, funcionário. Você acaba diminuindo para que esse canto, esse de custo, sobre para você. E às vezes não sobra. E acaba faltando. E aí começa aquela bola de neve de você gastar mais do que você fatura. Então, esse tipo de erro, ele é muito grave e ele é constante, acontece com muitos motéis. Outro ponto importante também são os motéis não analisarem a margem de lucro pela suíte, certo? A inadimplência, eu nem vou entrar nesse ponto, porque a inadimplência nos motéis ela é muito baixa, porque dificilmente acontece, são casos raros, do cliente sair sem pagar, ou dar problemas e afins. Acontece? Sim, acontece. Mas é algo pequeno hoje na motelaria, tá? Agora, o moteleiro não reajustar a sua margem, a sua venda de mercadoria, não reajustar as suas suítes, é um problema. Ah, eu vou reajustar uma vez por ano. Às vezes esse reajuste de uma vez por ano não é o suficiente. Então essa análise de resultado, ela tem que ser constante. Por quê? Se você não tem um controle das entradas, como você vai analisar a tua rentabilidade? Então, isso é um problema sério para os motéis. Danilo colocou aqui, após o controle de gastos, tivemos uma receita líquida mais constante e não variável de um mês para o outro, dentro dos valores de entrada. É exatamente isso. Você começa a ter despesas mais fixas e você começa a ter entradas mais constantes. Então com isso você acaba enxugando muito a tua operação e aumentando a tua rentabilidade, o teu resultado operacional. Perfeito? Então pessoal, você tem que tomar cuidado com isso. Se você não levar a sério, você acaba não controlando as tuas entradas e as tuas despesas vão ralo abaixo. Tá? Então precificar de forma correta é muito importante, reajustar também de forma correta para atender a expectativa de mercado. Tá? Não é só a parte de suítes, mas também produtos. Tá? Eu vou gravar uma outra live daqui uns dias falando da parte dos produtos. Como a nossa solução ajuda a precificar melhor os produtos do teu motel. Mas ele é extremamente importante para que o teu ticket médio seja aceitável, a tua rentabilidade, a venda de mercadoria seja aceitável no teu motel, para que você possa sempre repor o teu estoque de forma correta. De nada adianta você investir
no estoque, você vender mercadoria e não ter como repor ela. E aí começa esse ciclo vicioso, começa a faltar mercadoria, aí fica aquele descontrole dos apartamentos. Em alguns quartos tem alguma coisa, no outro tem outra coisa e foge do padrão. E isso também é um problema que acontece em alguns motéis pelo Brasil ainda, diga-se de passagem, tá? Então é algo que você pode melhorar de forma correta. E você usar uma ferramenta especialista, uma ferramenta que te ajude nesse processo, que entenda e que seja fácil. Tá? Tem muita ferramenta no mercado que ela é difícil. Ela é muito difícil de você entender. Tem muitos campos para você preencher e acaba sendo muito moroso o processo. E você acaba desistindo, porque é muito moroso fazer. O objetivo nosso aqui do Infomotel, da Infobac Sistemas, é trazer uma ferramenta fácil, prática, objetiva e que te ajude a trazer resultado. Esse é o objetivo principal aqui, né? E agora, eu quero colocar um pouco mais como o Infomotel vai facilitar ainda mais o teu controle financeiro, certo? Nós conseguimos ter uma automatização, um controle melhor do teu contas a pagar, vinculado com o teu contas a receber, certo? Porque nós temos a parte de plano de contas e as contas correntes, as transferências entre conta corrente fica mais objetiva, certo? Então fica muito claro você saber das tuas despesas e das tuas receitas, saber quanto é teu faturamento por cartão de crédito, por cartão de débito, por Pix, certo? Quantos são teus impostos? Não? Então nós conseguimos sintetizar tudo isso. Então, para que você tenha um controle exato, você deve dedicar o seu tempo e buscar uma ferramenta que agregue esse controle no seu motel. Os resultados, os relatórios, que são os resultados, eles têm que ser claros, tem que ser objetivo, tem que ser fácil de você entender. DRE gerencial, análise analítica, análise sintética, análise de projeção, ela deve ser clara e fácil para você entender, moteleiro. Você não deve contratar uma ferramenta que ela te traga dor de cabeça. Um sistema que te traz dor de cabeça, que não te ajuda, não é um sistema. Ele é um problema para você. Ele é um alfinete no teu calcanhar, uma pedra no teu calcanhar, que não te traz resultado. E você acaba desistindo dos controles, de fazer esses controles, porque você não consegue entender do processo. E nós aqui da Infobac Sistemas queremos muito te ajudar a você ter esse melhor controle. Controlar o teu fluxo de entradas, com os teus recebíveis, cartões, Pix, dinheiro, as metas financeiras por cento de custo, a integração total do teu financeiro com as ocupações e a consumação. Então esse é o nosso objetivo principal aqui, é te ajudar a sintetizar e a organizar todo o teu fluxo financeiro. Se você, moteleiro, não faz isso, você literalmente está deixando dinheiro na mesa. Está tendo prejuízo no teu motel. E o que vai acabar acontecendo com isso? Foi o que eu falei lá no início da live. Você não vai ter um controle correto, as manutenções não vão ser feitas, e daqui a pouco o teu motel não é mais lucrativo, está começando a decair, você vai reclamar por falta de faturamento, e aí a tua operação não é mais saudável. Quando a tua operação não é mais saudável, ela começa a te deixar prejuízos, rombos fiscais, rombos de impostos, e aí você só vê uma viabilidade, vender o imóvel ou arrendar. Mas até isso acontecer, muitas dívidas foram criadas, muitos parcelamentos foram criados, e você não consegue mais dar a volta por cima. Você está numa bola de neve financeira. E isso, pessoal, tem muito moteleiro nesse rolo. Tem muito moteleiro que não consegue dar a volta por cima. E acaba fechando o imóvel, alugando, aí aluga para pessoas que não fazem um controle correto, não têm expertise moteleira e afundam ainda mais a marca do motel, a posição, a localização dele, o ponto do motel, certo? Então é algo que realmente tem que ser levado a sério, tá? Não é brincadeira isso. O controle financeiro, ele é um dos pontos mais sérios do teu negócio.
É ele que vai te dar o norte, é ele que vai te dar o investimento, é ele que vai te dizer o quanto você pode gastar e ainda ter rentabilidade, quanto você pode posicionar ainda mais a marca do teu negócio, o investimento, reformas. Hoje, o nível de reformas na motelaria tem que ser constante. Tem que ser constante, moteleiro. Por quê? São as novidades que vão atrair o teu público. Se você não atrai público, você não aumenta resultado. Se você não aumenta resultado, a tua saúde financeira não é crescente. E aí você começa com os problemas. Então, tá vendo que a base é o teu controle financeiro? Mas de nada adianta você tentar fazer um controle financeiro sem uma ferramenta especialista que te ajude. Se você tem uma ferramenta que te ajuda, aí você tem uma solução, você tem um sistema, você tem um braço direito. Agora, quando você não tem isso, você tem um problema na sua vida. Você tem um problema no teu negócio. E você precisa resolver. E às vezes o moteleiro não troca de software, não troca de sistema, por persistência da equipe. A equipe não quer, porque a equipe é muito antiga, porque a equipe não vai pegar, porque eu vou ter que mudar algumas coisas. Isso é normal. Toda mudança requer adaptações. E essas adaptações é algo construtivo. Faz parte da evolução do processo. E nós aqui da Infobac Sistemas conseguimos te ajudar nesses processos. O Infomotel ele foi criado por moteleiro. Eu fui moteleiro durante 14 anos. Então estou aqui para te ouvir, para te ajudar e para ainda melhorar a nossa solução. Nós não usamos a nossa ferramenta todos os dias. Nós não estamos ali à frente todo dia usando ela. Nós estamos aqui testando. Mas é algo que você aí, moteleiro, está à frente. E nós aqui construímos a solução a 4 mãos, ouvindo vocês, escutando as necessidades e desenvolvendo uma solução que seja totalmente condizente com a tua realidade. Exatamente o que o Danilo falou. Até a equipe se adaptar, estava se auto-sabotando para dificultar a transição. Você tem que ser persistente nessas mudanças. Você vai ficar refém dos teus funcionários? É os funcionários que têm que se adaptar à empresa ou a empresa aos funcionários? Eu acho que é os funcionários à empresa. Porque se você ficar refém da tua equipe, o teu motel não evolui. Não tem controle, não tem melhoria, não tem resultado. E aí está pronto para afundar. Vamos fazer um comparativo do teu motel como um submarino. Tá? Submarino. O submarino, qual o objetivo dele? Não é andar aqui embaixo, nas profundezas? Ele até boia, mas foi feito para afundar. Então, se você não controlar, não investir, não posicionar, não se colocar à frente do teu negócio, ele vai ser um submarino. Vai boiar por um tempo, mas depois ele vai afundar. E isso vai ser um problema sério na vida da tua família, na tua vida pessoal. Vai ser um problema até você resolver vender, você arrendar, isso vai levar um tempo. E como eu falei, as dívidas vão crescer. Então, pessoal, as metas financeiras, os controles, as integrações, ela tem que existir. Mas de nada adianta você persistir num controle manual, numa planilha do Excel. Não estou dizendo que isso não funciona, mas ela não é eficiente. Ela não é consolidada. E você usar isso com várias ferramentas não vai dar certo. Eu estava fazendo consultoria com um motel de São Paulo, que eu estou acompanhando a transição deles do Excel que eles tinham para o nosso sistema na parte financeira. Então eles estão levando muito a sério, mas ainda eles estão fazendo as duas coisas. É normal isso por um tempo. Até você confiar nos dados, entender eles, é difícil você se soltar de manias, de jeitos, de processos que já estão enraizados. Mas é algo que você vai ter que se desprender. E esse motel está se desprendendo. Ele passou 2 meses controlando das duas formas, e a partir do 3º mês,
ele vai largar completamente a planilha Excel e trabalhar apenas com a nossa solução. E já trouxe vários indicadores de controle. Está ajudando a ter visões que os proprietários não tinham. Eles não sabiam quanto eles poderiam investir no negócio deles. Já no segundo mês, utilizando o controle financeiro, eles aumentaram a cota de investimento, eles quase dobraram a cota de investimento do motel. Porque agora eles têm o controle. Antes eles não sabiam quanto eles podiam investir. Eles ficavam sempre na retaguarda, sempre retraindo o negócio. Agora que eles têm controle, eles estão atacando, eles estão indo para cima. Começaram a investir em marketing, começaram a colocar uma separação dos controles. E com isso, aumentou o seu resultado. Com isso, o gestor entendeu que a saúde financeira estava fluindo. Ele entendeu que a saúde financeira estava aceitável do motel. Ele não sabia disso. Porque muitos moteleiros confundem, ou até mesmo não sabem, como se lê uma DRE, como se lê um fluxo de caixa. E com a nossa solução, ela é muito objetiva, porque a gente mostra no escopo principal o faturamento, como é distribuído, as despesas, o resultado operacional, embaixo retiramos os investimentos, as despesas pessoais e retirada para sócio, geração de caixa. Então ficou muito prático entender, muito simples. Aonde que ele vai focar? E ainda trazemos percentuais. Onde que forma de intensiva mostra a saúde financeira. Mostra quanto ele está retirando em percentual, quanto é o resultado operacional e quanto é a geração de caixa. Também mostramos embaixo, certo? Quanto foi pago por banco, quanto foi pago por dinheiro, para ele também ter um controle financeiro da sua conta corrente, da conta lá no banco, né? Então o nosso sistema ele controla as contas correntes também, certo? Temos muito a que melhorar no nosso controle financeiro. Ele não está pronto. O Infomotel ele não está pronto. O nosso sistema está em constante evolução, em constante crescimento. Mas nós só vamos conseguir fazer isso com vocês, moteleiros, que utilizam a nossa solução, trazer os feedback para a gente. Então, quero compartilhar com vocês aqui o Danilo, da rede Venus Prime, de Goiás, compartilhou muitos insights com a gente. E isso nos trouxe diversos indicadores para trazer uma solução especialista, feita de moteleiro. Então o nosso intuito aqui, conforme eu falei anteriormente, é trazer uma solução feita de moteleiro para moteleiros. Isso traz um controle, uma segurança fenomenal para o teu negócio, porque ela é fácil, ela é objetiva, ela é tranquila de mexer, ela é entendível, vamos colocar assim, ela não é complexa de você analisar o teu negócio. Então com isso você consegue esmiuçar, você consegue fazer uma análise macro do teu negócio, até uma análise micro do teu negócio. Tanto a parte de relatórios de suíte, quanto a parte financeira, quanto a parte de estoque. Então com isso nós fechamos o cerco do teu negócio, trazendo a saúde financeira que você precisa para o teu motel. Então, quero comentar aqui um pouquinho mais as provas sociais que a gente tem. Os resultados práticos de quem já utiliza a nossa solução. Qual é o ganho de margem nisso? Certo? Você consegue mensurar dentro do teu motel ganhos aceitáveis. Quanto que você vai tirar de Prolabore? Porque nós temos um relatório dentro do sistema, onde que quando você lança as metas, você tira esse relatório, ele já vai te dizer se você vai ter lucro ou prejuízo. De cara. Você lançando as tuas metas do plano de contas, você tira esse relatório, ele já vai te dizer se você vai ter lucro ou prejuízo no teu motel, baseado no faturamento do mês anterior, se essas metas estão dentro da tua realidade. Mas fazer isso não é o correto. Por onde então eu começo a fazer o meu controle financeiro? O primeiro ponto, moteleiro, é você
separar os teus fornecedores por centro de custo. Certo? E lançando os itens centro de custo vinculado ao fornecedor, obviamente. Então o primeiro ponto é isso. Tá? É separar os teus fornecedores por item do centro de custo, que é vinculado ao centro de custo. Fazendo isso, o próximo passo é lançar no sistema. Não conta agora fazer plano de contas. Ah, Roberto, mas eu quero fazer. Não tem problema, você pode colocar uma estimativa que você imagina. A gente até faz nas nossas consultorias um primeiro start dessa parte. Mas não é o balizador. É só um número mais ou menos que a gente imagina de resultado. Tá? Mas o primeiro mês a gente só lança lança as despesas, não analisa a meta, não analisa a projeção. Primeiro mês se lança, se tem dados de análise. Após você ter esses lançamentos, todos eles organizadinhos, todos eles centralizados, todos eles já contabilizados, aí nós vamos calibrar o sistema. Calibrando ele com o primeiro mês de lançamento, já começamos a ter as metas de relatório. Conseguimos analisar também projeções futuras. Então, esse é o caminho correto de você calibrar o sistema baseado no teu resultado, nas tuas metas, nas tuas despesas, vamos colocar assim. Então, com isso, você consegue melhorar ainda mais o teu resultado. Tá? O Danilo está compartilhando mais um insight dele. Com os relatórios conseguimos estipular comissões aos colaboradores. Após vermos que 8% das hospedagens geraram 35% de nosso faturamento, assim incentivamos os colaboradores a melhorar o faturamento. Aí entra a parte de venda, entra a parte comercial, entra a parte de marketing, e você coloca metas para o atendimento lá das reservas, do WhatsApp, da formulação de pacotes, venda de reservas imediatas, as programadas, enfim, você começa a fomentar esse processo. Então, se você começa a ter essa análise correta, você começa a poder colocar metas e aumentos de ganho reais. Tá? Agora, se você não faz essas metas, você não entende o que está acontecendo. Você está num barco à deriva, com uma vela e o vento soprando. Você vai para o lado que o vento soprar. Moteleiro, você não é um barco à vela. Você é um barco a motor. Você tem que ir lá, dar a direção, o motor vai roncar e vão para aquela direção. Por quê? Porque você tem informações, você tem dados. Sem dados não se tem resultado, porque você não consegue analisar. Esse é o problema que acontece quando você utiliza anotações manuais, ou até mesmo planilhas de Excel. Não estou dizendo que planilha de Excel não é eficiente, porém você não consegue consolidar. Você vai ter que olhar dados de muitos lados. E isso fica complexo e fica moroso. E o moteleiro desiste, por ser complexo ou ser demorado buscar uma informação. Certo? Agora, quando você tem tudo sintetizado, tudo na mesma ferramenta, tudo conversando, tudo entrosado, tudo grudado, você consegue analisar o teu motel como um todo. Você consegue analisar as entradas, você consegue entender as tuas categorias de suíte, as mais rentáveis, as que mais trazem resultado. Você consegue analisar mapa de calor, relatório de produtividade, ticket médio, taxa de ocupação, quantas locações média mês você teve que tiveram consumo, quantas não tiveram, como eu vou fazer para isso aumentar a venda de mercadorias dentro das suítes. Então isso tudo o sistema te dá informação. Então quando você cruza tudo isso, você tem um aumento real de resultado. Você consegue traçar um norte. Você não é mais um barco à vela, você é um barco a motor, onde você traça o norte e é para aquele lado que eu vou fazer. Você consegue trabalhar metas de investimento, você consegue trabalhar metas de despesas recorrentes, manutenções. Às vezes o centro de manutenções está gastando demais.
dá um salto de um mês para outro, você consegue ir lá e olhar o que está acontecendo. Estourou aquele plano de contas. Opa, não, eu vou abrir aqui e ver que despesa eu tive esse mês. Você consegue analisar. Então é algo que te traz e vem de encontro ao teu crescimento, ao teu posicionamento de mercado e aonde o teu motel vai chegar daqui a 1 ou 2 anos. E você poder ter tudo isso centralizado, poder buscar de um ano para outro, quanto foi teu resultado do ano passado, esse ano, crescimento em faturamento, decrescimento em despesas, é algo fenomenal. Porque, pasme, moteleiro, você fazer isso tudo manual, você fazer em planilha Excel, você não vai ter o teu norte. Vai ser difícil você controlar. Vai ser difícil você analisar isso como um todo. E isso traz uma dificuldade muito grande para a tua operação. Certo? Você começa a não entender o teu fluxo, você começa a tentar dar pedrada para tudo quanto é lado. Olha o que o Danilo colocou aqui. Conseguimos realizar uma projeção anual destinada a reformas sem abalar a receita da empresa. É exatamente isso. Tudo fica mensurado, tudo fica projetado, você tem plano de contas, você consegue traçar um norte lá na frente do teu motel. Com uma ferramenta especialista, moteleiro, você não está num quarto escuro, com um punhado de pedra do lado, tentando acertar um alvo. Ah, joguei uma pedra. Ah, deu do ladinho. Joguei outra pedra, errei. Esse é um moteleiro sendo guiado às cegas. Agora, quando você tem uma ferramenta especialista, os dados sendo inseridos no sistema, as metas sendo batidas, a organização acontecendo, você não está com uma pedra dentro do quarto escuro, você está com um fuzil, com uma luneta, com até visão noturna, atirando no alvo e acertando. Então esses são os exemplos práticos que eu estou dando para vocês, moteleiros. Então é de suma importância que você traça essas estratégias, que você organize o teu plano de contas, que você organize as tuas entradas, organize principalmente as tuas saídas, as tuas despesas e entenda até que ponto você pode tirar do motel. Estipule uma meta de retirada de prolabore saudável. Estipule um salário. O prolabore dentro do controle contábil é o salário do proprietário. Certo? É o salário. O prolabore é o salário do proprietário. Estipule um valor. Estipule um valor. E tente organizar o teu financeiro também dentro deste valor. Faça um plano de contas de investimento, de investimento em aplicações, para você ter uma saúde financeira, uma reserva para emergência no teu motel também. Você pode estipular um plano de contas para isso também. Dentro do sistema você cria uma despesa, certo? Ah, eu vou depositar um valor X aqui num centro de custo e eu tenho que depositar todo mês esse valor lá naquela conta. Vira a tua reserva de emergência. Para que quando você for fazer um investimento, você possa utilizar essa reserva de emergência. Você não fica com a tua saúde financeira abalada, certo? Ou você cria uma conta corrente e você transfere o dinheiro da tua conta de um banco para essa, dentro do sistema obviamente, para essa conta corrente, certo? Onde que lá você vai ter essas movimentações, essa tua reserva financeira, essa tua reserva para emergência. E isso vai te ajudar muito no teu processo de crescimento. Então, olha o quanto é importante, moteleiro, você organizar o teu processo, o teu controle financeiro. O quanto ele é benéfico para a tua operação. O quanto ela é saudável para a tua operação. E vai trazer resultado. Se você não fizer isso, logo, logo, vários setores do teu motel vão começar a decair. E um dos primeiros que começa a decair é a manutenção. É o primeiro a ser afetado. Porque você começa a não fazer aquele reparo, vai deixando a parede ficar mais descascada, aquela cama com o pé quebrado,
o enxoval rasgado, o frigobar que não está funcionando, a televisão que estragou, o ar-condicionado que não está gelando, e por aí vai. E afeta diretamente o teu cliente, que é a tua principal fonte de renda. Se você afeta o teu cliente, ele vem uma vez no teu motel, deu problema, ele voltou uma vez e o problema persiste, ele não volta mais. E aí você vai ter queda de faturamento. Consequentemente, afeta de novo ainda a tua manutenção, você começa a cortar investimentos em publicidade, em marketing, que é a tua captação, e aí começa todos os problemas financeiros do teu motel. Então, o ponto-chave aqui que eu quero falar para vocês, moteleiros, é o controle real e eficiente do financeiro do teu motel. Ele é ponto-chave. Ele é ponto-chave para você ter um negócio rentável, um negócio lucrativo, um negócio que você consiga projetar a longo prazo para onde você vai querer o teu motel daqui a 5, 10 anos. Então parte daí. O dever de casa é seu, moteleiro. Nós temos aqui a ferramenta que te ajuda nesse processo. E ela foi feita de moteleiro para moteleiro. Beleza? Perguntas, pessoal? Fiquem à vontade. Então, moteleiro, você aí que quer um controle melhor, que quer melhorar esse processo, entre em contato com a gente, manda um direct, vai lá na bio aqui do Instagram, chama a gente, vamos conversar e fazer uma apresentação personalizada. Nós vamos aqui te mostrar como a nossa solução vai trazer o resultado que você precisa no teu motel. De nada adianta aqui você querer fazer melhorias, mas se você não coletar dados. Primeiro ponto é dados. Até inclusive quando a gente fecha contrato com um parceiro, que a gente faz uma expertise aqui nossa, a gente não faz uma análise nenhuma do motel sem ter dados. Então a gente foca o treinamento nosso no operacional, no gerencial, certo? Por um tempo, e depois a gente analisa o negócio. Depois a gente analisa o negócio do motel. Tá? Então ele está perguntando aqui, dicas para melhorar o faturamento, alguns pontos-chave. Bom, melhorar faturamento, ele vai de encontro, Danilo, a marketing, a posicionamento de mercado, a reforma nas tuas suítes, um plano de reformas, um plano de manutenções, certo? Para posicionamento de marca, para posicionamento de mercado. O quanto o teu motel é bem visto na tua região. Isso vem de encontro ao teu faturamento. Você só aumenta faturamento. Primeiro ponto, você tem duas formas de aumentar faturamento. Ou você atrai mais público, ou você enxuga a despesa. São as duas coisas que você consegue fazer. Você investe na captação para buscar mais clientes, ou você fecha a despesa. É a única forma. Para você aumentar faturamento, certo? Aumentar receita, no caso, né? Lucro. Essa é a única forma. Então vocês já estão fazendo um controle financeiro eficiente, que a gente sabe. Já levam a sério os teus controles diariamente, né? Então é algo que vocês conseguem melhorar muito, é um plano de reforma dos teus apartamentos. Criar conceitos, criar padronização. E você colocou aqui, ó, vocês estão com planejamento de inauguração de quartos a cada 6 meses para utilizar no marketing. Perfeito! Perfeito! Mas aí vai de encontro também a mudança de pensamento. Manter os nomes antigos do teu motel. Apartamento luxo, super luxo. Tem que dar uma cara nova. Às vezes até uma repaginada no teu site, na tua logo, fazer um brand novo, fazer um benchmark novo do teu motel, uma reestruturação de logo, trazer uma linha mais clean,
certo? Para o teu motel, para a tua logo, do teu formato visual, certo? É importante. Muitos motéis estão saindo do vermelho do site, aquela parte vermelha que chama a atenção, certo? Uma linha mais clean. Então é importante você fazer um benchmark em relação a isso, para talvez criar uma nova identidade visual, certo? Para você relançar a tua logo, o teu conceito, tá? Criando um site novo, você já tem o nosso autoatendimento, então poderíamos fazer uma repaginada no teu autoatendimento novamente, criar algumas ideias de fachada também, tá? Isso é importante, a fachada é algo surreal para o teu motel, porque isso chama muito a atenção. Mas aí vem a pergunta, Danilo, quando que eu devo fazer a minha fachada? Quando teus apartamentos estiverem 60% reformados. Até então, fachada não entra, tá? Então, quando o teu motel estiver com 60% das tuas suítes reformadas, você vem para a fachada. E aí só vai ficar 40% para a reforma final, tá? Então, essa parte de fachada ela é muito importante, que é o teu ponto-chave de entrada, é a tua vitrine na rua. Mas, diga de passagem que a tua vitrine online também é importante. Então, como está hoje a tua vitrine online? Como está as tuas avaliações de Google? Como está a tua pontuação de Google? Então, isso é importante você trazer isso para o marketing. Tá? Você reformar as tuas suítes, se trazer uma identidade, contratar um arquiteto de qualidade, certo? Um arquiteto que te traga essa visão mais estratégica, que busque em motéis do Brasil e fora do Brasil, certo? Para que você possa trazer uma visão de novidade. Influenciadores é legal, tá? Mas busque influenciadores casal. É uma dica que eu dou aí para vocês, moteleiros. Vocês buscar influenciadores digitais que atuam como casal. Então, para você focar no casal, certo? Não busque influenciadores digitais que vão trabalhar um público mais individual, vamos colocar assim, só homem, só mulher. Busque o casal, a experiência. Foca nisso que dá resultado. É algo bacana que você pode fazer. Mas também busque influenciadores da região. Não adianta você buscar influenciador nível nacional. Lembre-se, o teu motel é regional. Você não pode buscar influenciador nível nacional. Busque influenciador conhecido na região. E isso vai te ajudar a dar uma identidade mais regional para o teu negócio. Tá? Isso aumenta muito o teu resultado, a tua visão estratégica. Quando você inaugurar, por exemplo, uma suíte, veja com um casal de influencer para vir visitar o teu motel e contar a experiência. Olha, estamos aqui no Motel Venus Prime, eles acabaram de inaugurar uma suíte nova, contando um pouco da experiência, da usabilidade da suíte, da entrada do motel. Muitos motéis cuidam da entrada, a experiência que o cliente chega na entrada do motel, certo? Então é legal. Fazer vídeos do autoatendimento é muito importante. Você, Danilo, que tem autoatendimento, fazer um vídeo de chegando no autoatendimento, a experiência do toque na tela, o portão abrindo, chegando na suíte, a experiência da suíte mostrando. O Motel Chamonix, inclusive está compartilhado aqui no nosso Instagram, certo? O vídeo que eles fizeram, ficou muito bacana, tá? É um vídeo que vocês podem formatar aí para a tua região, para o teu motel, e trazer essa experiência. Muitas pessoas não sabem nem como entrar no motel. E isso vai ajudar as pessoas a entenderem o autoatendimento, a experiência dentro da suíte, certo? Então fica aí a dica para ti. Quando você utilizar das reformas a cada 6 meses, você pode colocar o influencer para fazer essa divulgação e mostrar como é a experiência de vir ao teu motel, dos pratos, da gastronomia. Isso deve ser focado. Beleza? Mais alguma pergunta, pessoal? Então lembrando, pessoal, essa live ela vai ficar gravada aqui no Instagram, tá? E depois ela vai lá para o nosso canal do YouTube e também para o nosso blog. Dentro do nosso blog, lá no nosso site, tá cheio de conteúdo. Também tem os meus e-books que você pode baixar, certo? E te ajudar ainda mais nos resultados, beleza?
tem o nosso canal do YouTube com mais de 120 vídeos gravados lá, tem o nosso blog no nosso site, para quem não sabe é www.infobac.com.br, acessa lá, é o maior acervo disponível, gratuito, para você consultar qualquer assunto sobre gestão moteleira. Então, se você tem dificuldade financeira, lá tem artigo meu escrito sobre gestão financeira, sobre o marketing, sobre sistema, sobre automação, sobre site, sobre evolução. Tá cheio de conteúdo. É só você acessar lá e olhar isso, né? Vocês colocaram aqui, né, Danilo? Realizamos vários vídeos institucionais, exatamente, mostrando o autoatendimento e tivemos uma utilização significativa. Exatamente, é isso aí. É mostrar essa experiência. Isso traz resultado, tá? Então, você moteleiro, dentro do marketing, se você quer melhorar ainda mais o teu marketing, tá? Eu vou dar aqui mais algumas dicas. O teu motel, ele é baseado em 3 pilares. Tem um artigo e uma live que eu falei sobre os 3 pilares. Serviço, divulgação, certo? Serviço, divulgação e produto. Os 3 pilares do motel, tá? Serviço, teu atendimento, tua limpeza, tua organização nos teus processos, tá? Produto, tuas suítes, é o que você vende, certo? Como elas estão. E a divulgação do teu motel, que é o teu marketing, certo? Esses 3 pilares é a base do teu motel. Para você ter um motel crescente, um motel saudável, um motel em constante evolução. Não estou menosprezando o motivo dessa live. Aqui estamos falando sobre controle financeiro. Para você fazer isso, o teu controle financeiro tem que estar eficiente, tem que estar correto. Tem que ter ferramentas, tem que ter norte, tem que ter dados, tá? Mas a base do motel são esses 3 pilares. Aí dentro do marketing nós temos 5, que é outro artigo que eu escrevi sobre a motelaria, sobre o marketing do motel, os 5 pilares. Nós temos a parte institucional, nós temos a parte de produtos que estão nas suas suítes, temos as promoções, temos as experiências de decoração e as experiências de gastronomia da tua cozinha. Então esses são os 5 pilares do marketing do teu motel. Então se você se basear os teus posts, as suas divulgações em cima desses 5 pilares, vai dar muito certo. Então se você não sabe o que postar, corre lá no nosso blog, aqui no nosso Insta, e dá uma olhada na live que eu fiz sobre os 5 pilares do marketing. E também tem a live que eu fiz sobre os 3 pilares do motel. Então só dando uma dica, uma pincelada aí para você poder buscar esse conteúdo. E não esquece que ainda tem Motel 4.0. Aqui a gente sintetiza tudo, certo? Aqui a gente complementa. Ele não é um livro, ele é um guia que vai te ajudar a aumentar os resultados do teu motel. Lógico, com uma ferramenta especialista, tá? Então, se você, moteleiro, não tem uma ferramenta especialista, chama a gente aqui no Instagram, manda um direct, manda um WhatsApp pra gente. Vamos ter o maior prazer em te atender e te ajudar a aumentar os teus resultados. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, pessoal, quero agradecer a todos. Foi incrível trazer esse conteúdo para vocês aí, para que vocês possam melhorar ainda mais os seus resultados, possam traçar um norte para o motel de vocês. A gente segue aqui à disposição. Se tiver de dúvidas depois, pode chamar a gente no privado. A gente vai estar aqui para responder as perguntas de vocês, tá certo? Desejo a todos uma excelente semana e até a nossa próxima live. Um abraço a todos, até mais, pessoal! Uma pergunta aqui. A motelaria vai crescer nos próximos anos? Eu espero e tenho convicção que sim. Vai crescer. Mas vai crescer os motéis que estão em evolução. Estão na nova motelaria. Os motéis que não derem esse passo
vai afundar. Tem muito motel sendo construído e tem muito motel fechando, tá? Os motéis da velha guarda, os motéis que não querem evoluir, isso sim. Mas os bons motéis vão permanecer e vão evoluir. Isso que a gente já tem visto nos últimos anos acontecendo, tá? Então é algo que vai acontecer muito aí a longo prazo, que motel vai crescer, tá? Beleza, pessoal? Abraço a todos aí, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tá bom? Até mais!